Pronto, então fui convidada, né, pela gerência de crônica para falar um pouco também sobre a orientação, sobre o registro do SUS, né, e o relatório operacional. Então, antes de falar do SUS, eu preciso falar da estratégia do SUS APS. O que é a estratégia? O SUS APS, ela é uma estratégia do Departamento de Saúde da Família para reestruturar a informação da atenção primária em nível nacional. Essa estratégia está aliada à ação, né, de informatização da saúde em nível nacional. Por quê? Porque quando eu qualifico a minha informação, quando eu qualifico a gestão da informação, eu consigo qualificar também o cuidado. Então, o SUS APS está ligado à estratégia de qualificação dessa informação a nível da atenção primária, enquanto os outros sistemas em outros níveis de atenção. Então, qual é o objetivo dessa estratégia do SUS APS? É concretizar um modelo de gestão de informação que apoie os municípios e serviços de saúde na gestão efetiva da APS e na qualificação do cuidado aos usuários. E o que é que ela preconiza? Preconiza identificar e individualizar registros, uma vez que tem um prontuário eletrônico, o registro é individualizado, o usuário é identificado e a gente consegue, né, fazer esse monitoramento das informações. Integrar a informação via RMDS, né, que é uma grande nuvem de informação em saúde que a gente tem a nível nacional. Reduzir o retrabalho na coleta de dados, uma vez que a gente não precisa ficar preenchendo vários instrumentos com as mesmas informações. Informatizar as unidades, né, para que a gente tenha o acesso e a qualificação desses registros da melhor forma possível. Qualificar os dados. E aí, qualificando os dados, eu consigo, né, fazer uma gestão do cuidado e a coordenação desse cuidado. Então, a estratégia, ela preconiza esses tópicos, né, essas informações. Então, a estratégia do SUS-APS, ela está dividida entre dois grandes sistemas de informação em saúde, que é o CISAB, que é um sistema de armazenamento das informações. Ele qualifica essas informações e nos devolve da melhor forma possível. E o sistema da SUS-APS, que é composto por dois softwares, que é o software de coleta de dados, que é o CDS e o PEC. É onde a gente vai informar, é onde a gente faz a coleta desses dados e envia para o CISAB, que é o grande sistema de armazenamento. Além dos aplicativos, né, que é o SUS Território e Atividade Coletiva. Esse é de atividade coletiva mesmo, tem muitos municípios que não conhecem, mas ele é muito importante. Em vez de ficar preenchendo vários, né, nomes e as atividades, é só ter um tablet com esse aplicativo, e aí é só ir colocando e checando, né, aquelas pessoas que participaram do evento, e já é enviado automaticamente. Eu não preciso estar preenchendo SUS por SUS, depois o digitador vai lá, digita, e aí a informação é lançada. Então, é um grande desgaste, né, nesse sentido. E aí, quando a gente fala no SUS, o primeiro grande passo é o cadastro. Não existe nada que a gente entre na internet hoje que a gente precisa fazer um cadastro. Tudo aí, por isso que eu coloquei aqui. Cadastre-se já, faça aqui seu cadastro, cadastre agora. Né? Por quê? Porque é uma forma da gente se identificar. Imagine se toda vez que a gente precisasse entrar no aplicativo de um banco e a gente precisasse colocar sexo feminino, onde a gente mora, toda vez que a gente fosse fazer uma transferência ou um PIX. Então, é uma forma de identificar, de me identificar no sistema. A mesma coisa no Instagram. Eu precisava, toda hora que, se eu não tivesse um cadastro ali, toda hora que eu fosse entrar, eu precisava colocar todas as minhas informações que eu quisesse. Então, por que também a gente não utilizar esse cadastro na APS? E aí, qual a importância disso no território? O cadastro é o registro da pessoa no SUS, né? Eu consigo, através desse cadastro, reconhecer a população do meu território, né? E aí, reconhecendo essa população no território, eu consigo planejar
junto com a minha equipe, os serviços e o acompanhamento de cada indivíduo. Então, o cadastro é a base do sistema. Então, não existe sistema, não existe SUS, não existe... se eu não tiver um cadastro, nem que seja um cadastro rápido, né? Mas a gente precisa de um cadastro. Eu preciso identificar o meu usuário, eu preciso identificar o usuário que eu fiz aquele procedimento. Não adianta eu fazer um procedimento que não tem ninguém ali. Vai contar, vai, um procedimento que foi feito. Mas em quem foi feito? Como é que vai ser validada essa informação? Então, o cadastro é o ponto principal, é a base mesmo. Se a gente fala numa casa, fazendo analogia, o cadastro é a base da casa. E aí chega a segunda pergunta, né? Quem é que faz cadastro? Então, na portaria 2436, que é a PENAB 2017, diz que são atribuições comuns a todos os membros da equipe que atuam na atenção básica. O quê? Cadastrar, além das outras atribuições, cadastrar e manter atualizado o cadastro e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da atenção básica vigente. Então, o cadastro não é só de uma categoria profissional, são de todos os membros da equipe que atuam na atenção básica. De acordo com a organização, vai traçando quem é que está mais perto do território, quem pode fazer, mas não somente a pessoa, uma categoria. Todos têm essa atribuição comum. Então, é um empenho que tem que ser feito por todos da equipe, né? Se é mais prático para algum atualizar, vai organizando a equipe de forma que alguns atualizem, outros cadastrem em algum tempo, ou então em algum momento, mas é a atribuição comum a todos. Então, o cadastro, ele apresenta, né, o SUS APS apresenta dois grandes módulos de cadastro. O cadastro do cidadão, que é o simplificado, que é no PEC, e o cadastro do território, que é feito através do CDS ou do SUS Território, que é um aplicativo dos agentes comunitários de saúde. Então, o cadastro do cidadão, ele é feito pelo PEC, que é um cadastro rápido, né? É um cadastro que eu consigo cadastrar o usuário, mesmo que ele não faça parte do território, mas eu consigo cadastrá-lo e no atendimento eu consigo identificar que aquele usuário realizou aquele atendimento. Então, é um cadastro simples, é um cadastro simplificado, com apenas algumas informações individuais, e aí ele opera com a base nacional do Cartão Nacional do SUS. Então, eu consigo, inclusive, quando eu coloco o nome da pessoa lá no cadastro, puxar a informação do cartão SUS dela, mesmo que ela chegue na unidade sem nenhuma informação. Eu pego o nome dela, o nome da mãe, o data de nascimento, eu consigo, via CADE-SUS, resgatar essa informação do cartão SUS dele. E aí eu consigo garantir que aquele usuário teve aquela assistência naquele momento, né? E o cadastro território, ele é assim, é um cadastro mais amplo, eu consigo fazer várias análises no meu território, eu consigo puxar vários relatórios com esse cadastro, feito da melhor forma possível, com todos os preenchimentos, né? Com o cuidado de preencher cada ponto, mesmo que ele não seja obrigatório, porque aí parte desse cadastro, né, no território mais ampliado, eu consigo fazer várias ações, eu consigo fazer várias estratégias, traçar as estratégias e metas para aquele meu território. Então, ele é o ponto-chave. Aí eu consigo fazer um cadastro cidadão? Faz. Mas por que não fazer o meu cadastro no território? Por que não conhecer minhas famílias, né? Aquelas pessoas que eu acompanho? Então, o cadastro do território é o que a gente sempre preza, né? E aí é responsabilidade, como já falei, de todos os membros da equipe. Aqui é uma ficha, né, de cadastro domiciliar territorial. Eu trouxe ela bem geral, né? Ficou um pouco pequena a imagem, mas eu precisava colocar todas essas informações aqui, são muito relevantes. Condições de moradia, eu preciso saber se aquela minha pessoa, aquele idoso, ele tem por exemplo, uma casa alugada. Por quê? Porque eu sei que ele ganha só uma aposentadoria, né, ou um benefício social,
E uma parte da renda dele é aqui, para moradia. E eu preciso saber quantas pessoas residem com ele, porque muitas vezes só ele tem a renda. Então, eu consigo, por exemplo, entender o porquê da desnutrição, no caso de avaliação. Por que ele está tão, né, desnutrido, outras questões. Ou então, o porquê da pressão elevada. Porque muitas vezes ele se preocupa com essa questão financeira, porque ele é o único provedor. Então, eu consigo, via cadastro, identificar várias coisas. É só a gente ter acesso também, né? Ter além de cadastrar, quem tem o PEC tem acesso a essa ficha. Então, dá para também ir lá e avaliar. Ou então, puxar um relatório de como é que está a situação dele ali no território. Então, é muito importante questão de saneamento, se tem energia elétrica, se tem algum animal no domicílio. Então, é muita coisa que a gente consegue com esse cadastro. É só fazer um cadastro qualificado, a gente consegue muitas informações. Então, uma coisa importante, assim, de evitar inconsistência, agora falando de forma mais prática, além de todas as questões que a gente precisa avaliar, a gente precisa que essa ficha, ou que esse usuário, ele seja identificado, com o mínimo de inconsistência possível. E uma das questões é justamente essa. Primeiro, para quem vai cadastrar, né, o usuário, eu preciso que essa ficha aqui, essa parte aqui do cabeçalho, seja preenchida de forma correta. Primeiro, porque eu preciso saber se lá no sistema do KINES, o KINES e o meu INE está adequado, o perfil, né? Se esse profissional ele está ok, na unidade correta e na equipe correta. Porque uma vez que ele esteja solto, sem INE, por exemplo, às vezes a informação vai para o nível nacional e não identifica esse profissional naquela unidade. Então, essa ficha também fica inconsistente. Então, sempre é bom quem fica responsável, né, pelo sistema, pela cadastro dos profissionais, sempre avaliar se ele está, né, no KINES certo, no INE, está tudo ok. Para não inconsistir essa ficha que foi preenchida por esses profissionais, né? Existe esse campo da ficha. Ele não vai conseguir avançar nessa ficha se ele, por exemplo, não tiver um bairro ou não tiver o nome do morador. E aí, essa ficha, se não for preenchida, ela vai voltar para alguém preencher. Quando a pessoa vai preencher no papel, pode ser que ela passe, né? Não preencha. Mas aí, quando o digitador for digitar lá, né? For fazer o registro dessa informação, não vai constar. Não vai conseguir avançar, porque é campo obrigatório. Então, sempre que alguém for preencher papel, que vê o asterisco, coloque, porque senão vai ter que voltar. Ou essa ficha pode se perder, então você fez um cadastro, foi naquele domicílio, né? Perdeu, gastou aquele tempo, né, de fazer o cadastro domiciliar de cada indivíduo, e aqueles campos obrigatórios não vão avançar no sistema, porque não tem como registrar com campos faltando. Então, vai ter que retornar para você ir procurar aquele cidadão naquela mão. Então, sempre se atentar, né, para preencher corretamente essas informações, mesmo que no papel. E outra coisa, sempre colocar o CPF do responsável. Por quê? Porque o cadastro do domicílio do território está vinculado ao cidadão. Então, uma vez que você coloca um responsável aqui, e na hora que você for colocar o cidadão, um responsável for outro aleatório, deixar em branco, não vai vincular território, domicílio com o cidadão. É como se ele ficasse solto no sistema. Eu tenho um domicílio, eu tenho aquele cidadão. De onde é que é aquele cidadão? Não sei. Porque não tem o responsável. É a vinculação, é a forma de ligar o domicílio àquela pessoa que está no domicílio. Então, é sempre importante colocar o responsável familiar. O responsável familiar é seu João. Tem na casa, tem Maria, José, Pedro. Então, o responsável sempre naquele Maria, José, Pedro vai ser seu João. Então, sempre ligar, sempre colocar o CPF do responsável e na hora do cadastro individual, colocar esse responsável aqui, em cada, como responsável lá na ficha de cadastro individual, para poder fazer essa ligação. Se não tiver isso, vai dar inconsistência no sistema e não vai aparecer no relatório. A gente já fez alguns testes e ele não aparece. Ele precisa estar bem encasadinho.
E aqui com o cadastro individual, né, do CDF, a mesma coisa, se atentar sempre à questão do cabeçalho, todas as informações estão corretas. E aí aqui, não é campo obrigatório, tá vendo? Não é campo obrigatório, mas se não tiver ligado lá, o responsável do domicílio, essa ficha vai ficar perdida no sistema. E ela não vai ser validada e não vai entrar no relatório operacional. Então, sempre colocar o cartão SUS ou CPF, e aí o responsável. Se o responsável for aquela pessoa, é só colocar assim, que vai aparecer aqui. Não precisa desabilitar esse campo, porque ele é o próprio responsável. Mas se ele for responsável por outras pessoas, esse mesmo cartão aqui, nas outras fichas, vai ter que ser aqui. Né? O cartão do lado do domicílio vai ter que constar aqui no responsável familiar, para poder fazer esse elo entre domicílio e indivíduo. E aí preencher, né, todas as informações, o máximo de informações que escolher é necessário. O mais detalhado que puder fazer aqui, faz, para não dar inconsistência e para que não se perca a informação. E aí, quando, nesse questionário, ele é um questionário autorreferido, é quando a pessoa informa que tem alguma condição ou situação de saúde. Então, para risco cardiovascular, é importante sempre perguntar: tem hipertensão? Tem diabetes, né? E aí, essas informações vão para o relatório de risco cardiovascular, como autorreferido. Quando o profissional, ou quando o usuário, ele não tem essa informação, e ele é hipertenso, mas ele ainda não teve consulta, por exemplo, ele vai ficar como hipertenso no território e ele não vai ser identificado. Uma vez que a gente faz esse monitoramento, essa visita, a gente faz o cadastro, e a gente informa ali que ele é autorreferido, né? Ele tem hipertensão, ele diz que tem hipertensão ou diabetes, mas eu nunca atendi, eu vou olhar no meu relatório. Quantas pessoas eu tenho no território que eu não atendi e é hipertenso e diabetes? Se refere como, né? Informa que tem diabetes. Então, eu consigo fazer, por exemplo, um rastreamento da minha população e fazer um controle ou fazer uma estratégia para que a gente dê a oportunidade não, o acesso, né, a essas pessoas de terem a consulta. Porque muitas vezes a gente não conhece, não sabe quantas pessoas tem no território. São aquelas mesmas pessoas que frequentam, a gente conhece, tranquilo. Mas aquelas que não acessam, né, que não vão, não frequentam. Então, a gente consegue fazer esse rastreamento, o monitoramento, e a gente consegue, inclusive, dar, prestar uma melhor assistência àqueles usuários que não estão indo. Ou a gente consegue, inclusive, fazer uma visita domiciliar, porque a gente tem todas as informações dele. Então, eu consigo fazer uma visita domiciliar e saber por que ele não consegue, ou ele não acessa. Às vezes é falta de informação, né? Existem várias possibilidades. Então, quando isso aqui é muito importante para rastreamento mesmo. Então, por mais que não seja campo obrigatório, é importante, né? É fumante, sim, usa álcool, sim ou não, usa outras drogas. Isso é que a gente consegue fazer um controle muito bom do território. E aí o cadastro cidadão no PEC. Esse aqui é o cadastro rápido, né? Quem tem acesso à página do PEC, né? Prontuário eletrônico. Nessa aba aqui no módulo cidadão, a gente consegue preencher essas informações. Tá vendo? Ele não tem campo obrigatório para CPF e cartão do SUS. Mas informando esses dados aqui, nome completo, data de nascimento, sexo, cor, nome da mãe, nome do pai. Quando a gente vai salvar, ele interopera com o CadSUS. Então, é gerado um alerta, né, aqui no meio, informando qual é o cartão do SUS daquele cidadão. Então, a gente já, inclusive, consegue, né, buscar esse cartão e registrar a consulta já com o cartão vinculado, o cartão ou CPF daquele usuário. Então, por mais que um indivíduo chegue na unidade, a gente não pode negar assistência. Mas tem PEC que faz esse cadastro rápido dele, faz o cadastro, resgata o cartão SUS, coloca ele no sistema e ele vai ser atendido e aquele registro, aquela consulta vai ser registrada e ele vai ser identificado. Aqui é a localização, né? Todas as informações do domicílio desse usuário.
Vincula a equipe, ele não tem vinculação ainda. É um usuário novo, por exemplo. Chegou no bairro tem pouco tempo, ele não tem cadastro, a gente ainda não sabe que ele se mudou há pouco tempo. Faz um cadastro rápido, vincula a equipe, depois informa o AX para ir lá, ou a equipe vai lá, faz a visita e cadastra. Mas ele já está com um cadastro rápido, ele já foi vinculado, então ele é um hipertenso. Essa consulta aqui com cadastro rápido vai ser validada, né? E ele vai ter essa informação lá como identificado. Ele vai o telefone residência obrigatório. É tanto que no SUS Território, quando eles baixam, né, resgatam as informações para ir atualizando os cadastros via SUS Território no tablet. Muitos dão erro, falha, precisa ir lá atualizar. Por quê? Porque falta o telefone, que antes não era obrigatório e agora é. Então, muitas vezes ele tem que retornar para só atualizar o telefone daquele usuário que é obrigatório. Pronto, aqui no atendimento, no PEC, né? Existe esse módulo, SOAP, que é um módulo em que é estratificado, né? Toda a consulta certinha, de modo que fique padrão, né? Para que, porque no prontuário normal, né, escrito, cada um informa faz sua evolução da forma que acha que é interessante, que é do perfil de cada profissional. Então, quando a gente vai olhar um prontuário físico, né, a gente sempre tem que estar ali lendo com calma, porque cada um registra de sua forma. Com esse método, né, do SOAP, existe uma padronização. Então, quando a gente olha um prontuário eletrônico, a gente já consegue ver as informações da melhor forma ali, padronizada, subjetivo, objetivo, a avaliação e a prescrição, né? E aí sempre colocar o CID e o CIAP, principalmente no problema e condição detectada. Por quê? Porque é um diagnóstico, né? Um diagnóstico médico da enfermagem. No caso de hipertensão, o diagnóstico tem que ser médico. Mas, quando vai para uma consulta subsequente, a gente pode repetir um diagnóstico. Então, sempre colocar no hipertenso ou do diabético, e aí, para avaliar isso, o diabético subir, né, a nível que seja contabilizado, por exemplo, no Previne Brasil. Então, o motivo da consulta nem sempre é a avaliação, o diagnóstico, né? Muitas vezes ele é hipertenso, mas ele foi porque estava com uma cefaleia, uma dor intensa, estava com edema, com outras questões. Esse foi o motivo que ele acessou. Mas por que não também a gente já fazer a consulta de hipertensão dele, né? De hiperdia, ou a consulta de hipertensão ou de diabetes, né? Já aproveitar esse usuário na unidade para fazer a consulta dele, né? A depender de quando foi que ele teve uma consulta de hipertensão e diabetes e hiperdia. Então, às vezes o motivo da consulta nem sempre é. Mas aqui a gente já pode colocar problema, condição, como hipertensão, e aí já vai contar como aquela assistência, aquela consulta que foi realizada naquele semestre para aquele hipertenso ou para aquele diabetes. E aí vai contar a nível de indicador, certo? E, além do que a gente faz essa consulta lá, ele teve a consulta naquele dia, que ele tem hipertensão ou diabetes, e foi clínico, né? Porque no cadastro individual, a gente tem autorreferido, mas quando a gente faz a consulta dele, aparece como clínico. Então, a gente já sabe hipertensão, ou já consegue, inclusive, saber, e quando a gente já está acompanhando, né? Fazer esse diagnóstico. Então, para que seja validado, eu preciso preencher o CIAP, né, enfermeiro, para hipertensão K86 e K87, que é hipertensão sem complicações e com complicações, e o CID tem várias, né, de hipertensão essencial, várias outras formas de diabetes, né, diabetes médico, diagnóstico médico, o CID, né, tem vários outros também. 236, M083, entre outros. Pronto, a gente fez, precisa solicitar exames. Então, tem um campo lá no prontuário eletrônico, que inclusive tem a parte de grupos de exames de risco cardiovascular. Então, a gente só precisa checar, né? Só precisa
fazer um checklist. Eu quero pedir hemoglobina, quero pedir glicemia, ou só checar todos os exames e salvar. Então, vai automaticamente. Já é uma facilidade, né? Já é uma forma de fazer mais rápido. Quando a gente vai atender via CDS, né? Utilizando esse instrumento de coleta de dados, CDS, que é um sistema de transição. A proposta é que todos usem PEC, o prontuário eletrônico do SUS. Mas, por enquanto, em alguns municípios, o registro é feito via CDS. Então, é sempre importante ver novamente a questão do cabeçalho, né, que é essas informações profissional. Sempre preencher um CPF ou cartão do SUS. Porque se eu não registro isso aqui, eu vou ter uma produção, vou. Eu vou atender 15 pessoas, vou. Mas quem eu atendi? Essa informação não vai ser validada a nível de contabilizar como indicador, por exemplo. Então, vai ter como procedimento, vai ficar lá como um procedimento realizado, um atendimento realizado, mas eu não sei quem é, então não vai contar, não vai contabilizar. Vai dar inconsistência. Não tem. Vai, se na recepção tiver acesso ao Cado SUS, vai lá, acessa o Cado SUS, pega o cartão SUS para a consulta. Não, a gente não pode negar assistência de forma alguma, mas sempre fazer a orientação e o máximo que a gente puder fazer de cadastro rápido, de acesso a Cado SUS, faz para garantir esse, essa informação aqui, esse registro. Senão, não vai. Você vai atender 15 consultas de hipertensão e diabetes no dia e não vai ser contabilizado. Depois você diz, eu faço um acompanhamento muito bom de hipertensão e diabetes, mas não tem registro. Então, para o sistema, né, não fez. O usuário teve assistência, né, você prestou assistência a ele, ele está consultado, mas ele não vai ser registrado. Então, para sistema a fim de financiamento, por exemplo, não vai ter informação, então você não fez. Mesma coisa, né, para atendimento de hipertensão CDS, sempre colocar problema ou condição, né, aqui. O máximo que a gente puder de colocar de informação é bom, né, para que não dê inconsistência, para que não saia, né, para que não haja falhas, né. Garantir, já que tem um campo rápido aqui, checa o campo rápido, né, marca aqui e coloca o CIAP ou CID, né, sempre colocar, principalmente isso aqui. Marca, que é mais rápido, e sempre coloca o CID ou CIAP. Já coloca uma colinha mesmo no lado da assistência com o CID, porque quando eu fosse atender era só olhar lá qual era e já colocava. No prontuário eletrônico é mais fácil, porque a gente digita e já sai, né? Prontuário eletrônico vem para facilitar muito a vida. Então, a gente coloca lá hipertensão, já vai o código. Da mesma forma que a gente faz um registro de procedimento, coloca a pressão alta lá, porque no prontuário eletrônico também não vai avançar. Se você não colocar problema ou condição avaliada, um CID ou um CIAP não vai avançar, ou vai no CDS, que é instrumento, é papel ainda, não tem essa condição. Então, a gente tem que se atentar mais ainda para que colocar o máximo de informações possíveis para que seja garantida essa assistência, essa consulta seja validada. Quando na diabetes mellitus, a mesma coisa. Faz o checklist, coloca o campo rápido aqui, diabetes, e coloca o CIAP, o CID referente a atendimento de diabetes, né? Garanta aqui que você fez a consulta. Então, você já fez a maior parte, que é fazer a consulta. Você que gasta a maior parte do tempo, né? Avaliando, fazendo diagnóstico, orientando, fazendo um plano terapêutico, principalmente CDS, você tem que estar colocando cartão no SUS, tudo informado. Mas é a menor parte também. E é o que garante que a gente fez. E aqui a solicitação do exame, né? Principalmente quando a gente fala de Previne Brasante, mas como solicitado. Para avaliação, a glicemia desse usuário é um tempo mais prolongado, é importante. Mas, se for para contar como indicador, também checa aí a hemoglobina glicada e aí garante que você solicitou, pelo menos, né? Que foi solicitado para aquele usuário, que é o que eles fazem, que está até o momento, né, exigindo no indicador do Previne Brasil. Quando a gente fala em pressão arterial, né, consulta de hipertensão arterial, diz lá que é preciso ter uma consulta de hipertensão e diabetes. O CBO precisa ser de um técnico, enfermeiro ou médico. Precisa ter o CBO, precisa ser de um técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico. Preciso colocar o cartão do SUS.
E eu preciso colocar o código de aferição de pressão arterial de SIGTAP, que é esse 0301100039. Então, essa também é uma parte mais chatinha do CDS, mas que é importante para garantir que aquele usuário teve aquela assistência naquele momento. Então, para garantir a fim de Previne Brasil, é importante colocar. Então, sempre também colocar na mesinha, em algum lugar, coloca aquele código, que é só, e depois vai virar automático, né? Então, colocar, vai ficar automático, você vai saber como chegar. Qual é o código de pressão arterial? Uma colega nova. Ah, é tal, 0301, porque já vai virar automático. Não esquecer de colocar, porque se não colocar, não vai ser validado, infelizmente. Pronto, fiz a minha consulta. Fiz todos os procedimentos. Quando eu for olhar, vai aparecer aqui também. Eu consigo ver quando foi que ele teve a consulta e qual foi o CID e o CIAP. Então, aqui eu consigo monitorar. Tal. Então, ele só precisa ter agora a consulta daqui a 6 meses, né? Porque ele já passou por um médico, já passou pela enfermeira, né? E aí você consegue se organizar também, né? Às vezes ele aparece em demanda espontânea, por exemplo. E aí, por exemplo, ele chega em demanda espontânea, né? Vai passar pelo acolhimento. As unidades que tem PEC. Você consegue ver na folha de rosto se ele teve uma consulta de hipertensão naquele semestre. Se ele não teve, você consegue, inclusive, né, fazer o agendamento para ele. Então, é importante sempre avaliar. E o prontuário eletrônico tem essa facilidade, né? O SUS tem essa facilidade. Que, para quem usa CDS, por exemplo, não tem. Você não consegue visualizar. A não ser que você olhe o prontuário, no atendimento da demanda, você vai ter que pegar o prontuário físico no CDS, né? Mas você tem que olhar, avaliar a data daquela consulta. E aqui não. Você entra, aí você olha a folha de rosto daquele usuário, e você vê que ele teve já a consulta, então beleza. Agora ele só precisa retornar daqui a 6 meses. Vou agendar? Não, vou orientar, talvez você retorna. Então você consegue fazer uma orientação, você consegue se organizar. Além disso, existem os relatórios, né, que nos auxiliam muito, né, na tomada de decisão, na avaliação do território. E aí eles estão distribuídos, né, em 4 tipos, né? Os gerenciais, em que a gente consegue fazer tabelas dinâmicas e escolher o que a gente quer avaliar naquele momento, né? A gente consegue marcar, pegar alguns campos e montar um relatório gerencial. E aí eu consigo fazer uma avaliação naquele momento para né, determinada coisa, determinada situação. Tem os consolidados, que é como está a minha situação cadastral naquele momento. A gente entender como é que está o nosso cadastro. O de produção, atendimento individual, eu consigo ver atendimento odontológico, domiciliar, atividade coletiva, ou seja, todas as produções que foram feitas no mês, a cada 3 meses ou por ano. Eu consigo também determinar qual o período que eu quero avaliar. E os operacionais, né? Que é o ponto, né? Identificada a situação do cidadão no território. Então, só a equipe consegue visualizar, porque a gente tem o direito de proteção, né, a de privacidade daquele usuário. Então, a equipe B. A equipe B não consegue ver esse operação da equipe A. Inclusive, a gente do Estado também não consegue ter acesso a relatórios operacionais. Por quê? Porque é o nome do usuário, a informação do usuário. Então, para proteger a privacidade desses usuários no SUS, somente a equipe que é responsável por aquele território consegue enxergar como é que está a situação desse cidadão no território. E aí entra relatórios operacionais de gestantes, de puérpera, de risco cardiovascular. Aí, nesse relatório de risco cardiovascular, eu consigo enxergar quem é o usuário, qual foi a última consulta, se é autorreferido, se o AXE fez visita, se não fez. Então, várias informações, depois a Valiane vai falar um pouco com vocês sobre ele. Mas eu acredito que todos são importantes, mas esse operacional dá para a gente organizar muito bem o serviço. Então, é usar o SUS mesmo, é usar o SUS, principalmente o PEC, e ele traz um rol, né, de informações que a gente consegue fazer um controle, assim, todas as vezes, está fazendo certo, a gente fez tantas atividades coletivas, a gente fez, né, tudo que a gente planejou, a gente está conseguindo fazer. O meu território tem tantos cadastros, né, a gente já avançou em tantos por cento, então a gente consegue fazer um monitoramento muito bacana, né, da nossa produção, da nossa realidade naquele território. Então,
é muito bom, é muito importante dar esse Suíço, né? E o máximo que a gente puder avançar, de transitar, né? De sair do CDS e ir para o PEC, aí sim a gente vai ter um cenário ideal, né? Não só para indicador, mas para tudo. Para a organização do serviço mesmo. A organização do serviço, qualificação da assistência, tudo que a gente, né, precisa para prestar melhor assistência no território, em dado momento, naquele momento. Então, é isso. Vou passar a palavra, um momento para Lia.